Boa noite. Boa noite. Shalom de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sua família. Que seu coraçãozinho seja encontrado aí sedento, na expectativa de receber a palavra de Deus. Que essa palavra ela é surpreendente, ela é maravilhosa. Ela é tudo que nós precisamos a cada dia, a cada momento, esse alimento, né? Que é a palavra de Deus, que vai nos fortalecendo na fé, vai nos ajudando a caminhada com Cristo e não desistir mediante a tantos desafios. Isso, faz, Lívia. Isso é um braço mais comprido. Amém. Boa noite, Rose, Valeriano. Deus abençoe você. Deus abençoe Tiodete. Deus abençoe Ruth. Ruth, sua neta tá aqui, viu, Ruth, hoje. Larinha. Ela está aqui conosco hoje. Deus abençoe vocês que estão entrando aí. Fique conosco. Vai ser uma palavra maravilhosa sobre dons, né, Lívia? Isso. Sobre dons e que coisa linda. Todos nós temos, né? Talvez a gente não identifica. Muitos de nós não conseguimos identificar qual é o dom, né, que eu tenho, como eu posso servir. Mas hoje você vai descobrir qual é o dom que você tem, como você pode servir, como você pode ser útil, né, para que o reino de Deus cresça. É tão maravilhoso a gente se encontrar, porque cada um de nós temos talento, temos dons, e nós vamos fluir naquilo que nós somos apaixonados, naquilo que nos dá alegria, que nos dá prazer. Então aí nós vamos ter a testificação do nosso dom, né? Que você esteja aí atenta com seu coraçãozinho, que pela palavra vai ter toda a clareza que nós precisamos para esse momento. Amém, queridos? Vamos ler um salmo antes de nós orarmos para a gente entrar. Vamos preparando aí a terra do nosso coração. Hoje, segunda-feira, um dia abençoado, um dia cheio de novidades para nós, né? Que cada dia é um dia cheio de novidade, no qual nós esperamos em Deus e Ele nos revela a cada manhã. Eu quero agradecer a todos vocês que têm sido fiel, que têm permanecido, têm ficado, têm se alimentado, dado o seu testemunho de como você tem sido alcançado, como você tem sido tocado pela palavra de Deus. Como eu sempre falo, nós de nós mesmos nada temos para dar se não vier do alto, né? E aquele que está em nós é o que nós temos, é o que você precisa e o que eu preciso. Então que você receba nessa noite dessa graça maravilhosa, que essa graça possa dilatar a sua vida, seu coração, e você possa fluir nela. Amém, queridos? Vamos ler, eu quero te convidar para nós lermos juntos o Salmo 25. Gosto muito desse Salmo 25, que é um salmo de oração por auxílio divino. É um salmo que todos os dias a gente deve fazer ele, trazendo para nós mesmos. E ele começa falando assim, Davi: a ti, Senhor, elevo a minha alma. Deus meu, em ti eu confio. Não seja eu envergonhado, e nem exultem sobre mim os meus inimigos. Com efeito, dos que esperam em ti, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. Faz-me, Senhor, conhecer os teus caminhos. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Lembra-te das tuas misericórdias, das tuas bondades, que são desde a eternidade. Não te lembre dos meus pecados da mocidade, e nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim, segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores, guia os humildes na justiça e ensina os mansos o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são de misericórdia e de verdade, para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, que é grande. Ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher, e na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a terra. A intimidade do Senhor é para os que o temem, os quais ele dará a conhecer a sua aliança. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor,
pois ele me tirará os pés do laço. Volta-te para mim e tem compaixão, porque eu estou só e aflito. Alivia-me as tribulações do coração e tira-me das minhas angústias. Considera as minhas aflições e o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. Considera os meus inimigos, pois são muitos, e me abominam com ódio cruel. Guarda a minha alma e livra-me, e não seja eu envergonhado, pois em ti eu me refugio. Preserva minha sinceridade e a retidão, porque em ti espero. Ó Deus, redime a Israel de todas as suas tribulações. Amém, queridos? Que salmo! Davi sabia como chegar ao coração do Pai. Davi se quebrantava, se humilhava, né? E devemos nós, assim, reconhecermos, né? Como nós precisamos nos quebrantar, como nós precisamos nos humilhar, como nós precisamos reconhecer que nada somos, né? Que nós, aquilo que nós somos é o que a Bíblia diz que nós somos. Aquilo que nós temos é o que a Bíblia diz que nós temos. Aquilo que nós fazemos é o que a Bíblia diz que nós podemos fazer. E como servo, apenas servo, né, nós somos. Eu acho lindo quando eu vejo ali a história de Paulo, né? Quando Paulo está naquela prisão, ali escrevendo a carta, e Lucas, né, narrando, escrevendo para ele contando a trajetória dele, a vida dele, Paulo escrevendo naquela prisão antes da morte. E a gente vê ali, né, Lucas, um homem, né, que se dispôs, correu o risco de ir na prisão para poder escrever, para poder transmitir a carta do apóstolo Paulo. Por isso que hoje nós somos ensinados, por isso hoje nós somos tão privilegiados, né? Quantos mártires, quantos morreram para chegar até nós, né? Essa palavra já todinha já pronta para nós recebermos as promessas de Deus, né? E a gente vendo a história ali de Paulo, de Lucas, quando ele entrava dias após dias naquela prisão, naquele calabouço com Paulo, e ali ele ia escrevendo toda a história de Paulo, narrando uma história viva, uma história real, daquilo tudo que ele estava deixando para as igrejas, deixando para o povo. E a gente vê ali o papel de Priscila e Áquila, de ver o coração de amor, de paixão deles pelo Evangelho, como eles faziam, eles não temiam a sua própria vida, acolhia os cristãos, acolhia os seus irmãos e ia distribuindo, né? Eles iam, todos eles ali tinham um trabalho, né? Naquela casa de Priscila, todos eles compartilhavam, fazia muitos e muitos escritos, né? Daquilo que Paulo transmitia para ele dos pergaminhos, né? A carta de Paulo para todos nós, aonde eu e você somos privilegiados. Por isso nós precisamos ler a palavra e pela palavra o Senhor vai se revelar a cada um de nós. Amém, queridos? E nós devemos fazer assim também, como Davi, um homem quebrantado que reconhecia os seus pecados, as suas fraquezas, né? As suas tribulações, as suas ânsias, e ele mesmo falava: Senhor, guarda minha alma, guarda nossa alma, Pai, né? E nos livra, né? Nos livra, não sejamos nós envergonhados, pois é no Senhor que nós nos refugiamos. Eu e a Lívia, nós nos refugiamos no Senhor. É somente no Senhor que nós nos refugiamos. Nós precisamos um dos outros. Eu preciso da Lívia, a Lívia precisa de mim, nós precisamos um dos outros, nós precisamos de vocês. Por quê? Sozinho nós nada podemos, mas juntos, como um corpo de Cristo, cada um num lugar, mas nós somos o corpo e nós precisamos um do outro. Ela tem os talentos, os dons que eu não tenho, eu tenho outros que ela não tem, mas isso Deus nos aperfeiçoa e faz com que o Evangelho vá longe, como vocês têm ouvido, como muitos têm sido alcançados, né? Muitos têm sido abençoados através dessas lives, através da pregação da palavra de Deus, porque o nosso propósito, nosso objetivo dessas lives de todos os dias é alimentar vocês na palavra de Deus, para que vocês possam ali, né, questionar dentro da palavra e receber as revelações de Deus, se o que nós estamos falando está correto, está dentro da palavra, e se o seu coração tem paz, você tem o sim, o amém. Mas se você não tem, você tem que questionar a palavra, você tem que questionar aquilo que nós estamos falando e buscar no Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o melhor professor.
Ele é o melhor ensinador que nós temos. E Ele vai nos esclarecer todas as coisas. Nunca esqueça que o nosso coração ele é enganoso. O nosso coração nos engana. E nós não podemos dar crédito para ele, muitas vezes. Mas nós precisamos o quê? Testificar. Senhor, se é isso mesmo, o Senhor vai me dar na palavra. O Senhor vai testificar na sua palavra. Aí eu vou ter paz. Porque eu posso estar enganado. Porque quando passa por esse canal é humano, é falho, né? Tem as suas vontades, tem a sua alma. E quando passa por esse canal as revelações de Deus, eu preciso estar muito alinhado com a palavra de Deus para mim poder passar na íntegra, né? Daquilo que Deus quer falar com cada um de nós. E nessa noite nós vamos ser abençoados e vamos ouvir sobre os dons. E que Deus abençoe a Lívia e guarde ela, né? Que ela possa com graça e com poder e com virtude transmitir para nós, porque eu quero aprender mais. Eu estou aqui com o meu coração aberto para receber. E eu sei que você que está aí também nos ouvindo, abra seu coração e aprenda mais um pouquinho. Vamos orar então? Querido Deus e Pai, muito obrigada, Senhor. Nós não temos palavras para expressar a nossa gratidão. Somos tão gratos, meu Deus. Muito obrigada. Reconhecemos o senhorio do Senhor. Reconhecemos a Tua presença. Reconhecemos o Teu toque, o Teu calor. Reconhecemos as misericórdias do Senhor que se renovou nas nossas vidas. Por isso nós estamos aqui. É graça, favor que nós nem merecemos, mas ela está disponível para nós, para cada um daqueles que já chega diante de Ti. Fique aqui, Senhor, conosco. Se assente aqui conosco nessa mesa. Essa mesa é o lugar de intimidade, é o lugar de comunhão, é o lugar de revelação, de conhecer os segredos do Senhor, Pai. Fala conosco, Pai. Nos ajuda. Abre a janela do nosso entendimento. Descortina, Pai, todo o nosso ser, meu Deus. Revela-te a nós, Senhor. Nos ajude a crescer, a permanecer fiel na palavra, Senhor, a permanecer fiel na nossa fé, na convicção do nosso chamado, Pai. Nos ajuda, meu Pai, nos sustenta, Senhor, nos sustenta com a Tua destra, nos sustenta na Tua força, Senhor, alegra o nosso coração, alegra o coração das Tuas servas, dos Teus servos, dos filhos da Tua serva, Senhor. Alegra-nos, Senhor, com a unção de alegria que vem do alto, que é genuína, essa que excede todo entendimento, Pai. Essa unção, meu Pai, que vai além das nossas limitações, da nossa impossibilidade, porque o Senhor, nada é impossível para Ti. Por isso eu quero me alegrar e me regozijar no Senhor, já Te entregando a vida da Lívia nesta noite, Senhor, e a palavra que ela vai estar ministrando, segundo o Senhor propôs no coração dela, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus seja louvado. Amém, queridos? Graças a Deus. Passar para a Lívia. Pronto. Boa noite. É um prazer estar aqui de novo, poder compartilhar a palavra do Senhor num lugar onde é tão nítido a paz, amém, a paz do Espírito. Amém. É bom a gente estar entre irmãos, falando do Senhor. Graças a Deus. Eu queria compartilhar algo que o Senhor tem colocado no meu coração, algo que tem sido uma busca para mim, e eu tenho procurado descobrir segredos dentro dessa palavra, como a pastora Raquel estava falando aqui, realmente de folhear, de ler, de mastigar isso todos os dias, até que os segredos que estão escondidos aqui dentro, o Espírito Santo possa revelar dentro de nós. Sim. Se a gente lê com os olhos humanos, tem tanta coisa que a gente lê e não entende, não absorve tudo. Sim. Mas existem segredos que o Senhor vai nos contar para que a gente ande realmente na vontade dEle, porque sim, o coração é enganoso. Amém. E às vezes a gente acha que está seguindo o Senhor, às vezes a gente acha que está fazendo da melhor maneira para Ele, mas na verdade a gente está fazendo da maneira que é confortável para a gente. Sim. E quando a gente vai folheando a palavra e entendendo a profundidade dos versículos, a gente vê que muitas vezes o Senhor vai nos tirar de um conforto. Sim. O Senhor vai nos tirar de uma zona de conforto para que a gente aprenda a tomar a cruz e a seguir Ele. E em meio à morte, que seria a morte do nosso eu, dos nossos desejos e vontades, a gente vai descobrindo os segredos que estão guardados dentro do coração dele.
Mas esses segredos é só quando a gente chega muito perto dele, senão ele não conta, porque senão a gente acha loucura. Verdade. Precisa estar muito perto do Senhor para que o que ele fale pra gente não nos escandalize. Então, algo que eu venho buscando muito para entender como que os dons do Senhor podem operar dentro de nós. Como que a gente descobre o dom no qual eu vou fluir, como que eu coloco isso para operar. A palavra, ela tá toda interligada. A gente acha respostas dentro dela, um versículo responde o outro. Um versículo do Novo Testamento tá explicado no Velho Testamento. E eu queria falar de algo assim, que tá lá em Salmo 127, e a gente vai achar a resposta dele em 1 Coríntios. Salmo 127, o versículo 1 e 2, tá falando assim, ó: se o Senhor não construir a casa, em vão trabalharão os construtores. Se o Senhor não vigiar a cidade, o trabalho dos guardas é completamente inútil. Será inútil trabalhar de sol a sol, acordar de madrugada e dormir altas horas da noite, comer o pão amassado com o suor do rosto, pois o Senhor dá o sustento aos seus amados, mesmo enquanto estão dormindo. Glória a Deus. Quando a gente lê aqui, a gente vê que é em vão eu construir a casa se o Senhor não estiver comigo. É em vão todo o meu trabalho, é em vão toda a minha força se o Senhor não estiver comigo. Se não for Ele que vigiar, se não for Ele que cuidar, tudo isso pode ruir. Sim. E quando a gente vai para 1 Coríntios 3,16, lá tá escrito assim, ó: 1 Coríntios 3,16. Vocês não compreendem que são a casa de Deus e que o Espírito de Deus vive em vocês, em sua casa? E se alguém desonrar e estragar a casa de Deus, Deus também o destruirá? Então aqui no Salmo está falando que é em vão eu construir uma casa se o Senhor não me ajudar. É em vão, é inútil eu trabalhar e fazer todo um esforço para construir essa casa se a presença do Senhor não estiver edificando essa casa. E aí lá em 1 Coríntios 3,16 a gente descobre que essa casa é nós. Nós somos a casa. Nós somos a casa que o Senhor vai construir e edificar. E 1 Coríntios 14,4 fala que quando eu oro em línguas, quando o Espírito passa por mim, eu sou edificada. Então, o Senhor, nós somos a casa do Senhor, essa casa é edificada da maneira certa, o Espírito Santo nos ajuda nessa edificação. E quando eu vou descobrindo esse caminho, então eu vou descobrir aquilo que o Senhor me fez, para que eu ande na vontade dele, para que eu opere na vontade dele. Então eu preciso saber que, lógico, o Senhor dá proteção para minha casa, ele dá proteção para minha família, sim, ele cobre a minha casa, mas muito além disso, o Senhor edifica a casa que sou eu. Aleluia. A casa, o templo para o Espírito Santo morar, para que ele esteja aqui dentro. Essa casa precisa estar em ordem do jeito que agrade ele. Se ele é o dono da casa, é ele que vai colocar os móveis no lugar. Sim. É ele que acende a luz para que eu entenda quais são os cômodos. Porque às vezes eu sou a casa para o Senhor habitar, mas o Espírito Santo não acende a luz aqui. E aí na minha cegueira, de repente eu coloquei a cama no banheiro. Sim. E quando a gente começa a orar e chamar por essa intimidade com o Espírito Santo, e às vezes até orar a linguagem do Espírito Santo, que eu não estou entendendo nada, mas conforme eu estou nessa linguagem, está acendendo algo dentro de mim. Uma luz se acende dentro de mim e de repente acende, eu falo assim, nossa, mas eu fiquei com a cama no banheiro esses anos todos e eu não percebi que estava tão errado assim. E às vezes a gente bate o pé que tá certo, a gente afirma que tá certo, mas só quando verdadeiramente o Espírito Santo acende a luz dentro de nós é que eu percebo quão errado estão os móveis, é que eu percebo quão bagunçado tá, porque eu coloquei o fogão dentro do meu quarto e não era o lugar. Então o Espírito Santo, ele é o dono da casa, o Senhor é o dono da casa e ele vai edificar essa casa. É ele que, às vezes eu faço todo o esforço para manter o meu casamento, eu faço todo o esforço para educar os meus filhos, eu faço todo o esforço
para ter uma vida financeira abençoada, mas nesse esforço eu vou cansando tanto, chega uma hora que eu tô extremamente sem forças, e aí as doenças da alma começam a vir. E vem um pânico, uma depressão, uma tristeza, e eu não entendo por quê. Eu creio no Senhor, eu acredito nessa palavra, eu entreguei minha vida para o Senhor, eu me rendi a Ele, mas por que eu tô sem força? Por que essa depressão tá aqui latejando dentro de mim? Por que eu tô dependendo de remédios? Por que eu não consigo sair desse caminho? Porque tudo que eu fiz a minha vida inteira para edificar a minha casa na força dos meus braços, no conselho que eu quis dar para os meus filhos, no que eu quis falar para o meu marido, na força do meu braço para conquistar algo financeiro, é em vão. Se o Senhor não estiver verdadeiramente no controle. E Ele está verdadeiramente no controle quando eu estou de mãos dadas com o Espírito Santo, orando a linguagem dEle, e Ele está acendendo uma luz dentro de mim para eu perceber que por mais que eu achei que eu construí a casa certa, mas na verdade a cama estava no banheiro e o fogão estava no quarto. Então tá tudo bagunçado. E aí sim, porque pode um pastor me falar, pode um líder me aconselhar, mas eu vou continuar batendo o pé de que eu tô certa. Não, imagina, eu não vou dar o braço a torcer, meu marido vai me fazer de bobo, eu vou baixar pro meu marido? Não, chega, ele tá errado, eu não posso. Pra onde que nós vamos se eu deixar ele no controle? E muitas vezes a gente age assim, por mais que a gente é aconselhado, a gente bate o pé de que nós estamos certos e precisa da voz do Espírito Santo para colocar tudo no lugar. E o Senhor está aí querendo falar conosco. E quando a gente permitir essa voz, quando a gente permitir que Ele coloque tudo no lugar, aí sim nós vamos começar a entender planos maiores. Aí nós vamos sair daquele lugar de dor, de cansaço, porque é em vão, Salmo 27 está falando, é em vão eu tentar colocar a casa em ordem sozinha, é em vão todo o meu esforço. Se o Senhor não for comigo, se a luz dele não se acender dentro de mim, eu jamais vou perceber que as coisas estão fora do lugar. Eu vou achar que eu sou boazinha, eu vou achar que eu tô fazendo tudo tão certinho, eu sou tão boazinha. Mas às vezes o meu boazinha não é o padrão que Deus quer. E Deus não está nos chamando para ser bonzinhos, Deus está nos chamando para ser radical dentro dos princípios dele. Se é não mentir, é não mentir. Eu não vou resolver nenhuma situação, por menor que ela seja, com mentira. Não pode haver exceção. Isso. Se eu não posso resolver nada com gritos e alterações de voz e com ira, então eu realmente não posso me dobrar para a ira. E eu preciso da ajuda do Espírito Santo para controlar o meu coração. Amém. Porque às vezes eu não falo, mas por dentro de mim tá um grito. Tá um furacão aqui dentro. Eu tô matando a pessoa com os meus pensamentos. Eu tô matando a pessoa com os meus sentimentos. E o Senhor tá olhando e falou: filha, de que adianta você segurar algo, você não falar, mas eu tô olhando pro seu coração. E eu preciso limpar esse coração. Então é em vão a gente tentar edificar a casa sem a ajuda do Senhor. É em vão eu viver um evangelho sem a ajuda verdadeira do Espírito Santo. Nós vamos entrar no céu, mas nós vamos entrar no céu quando nós nascermos da água e do Espírito. Aleluia. Então o Espírito precisa estar vivo dentro de mim, ele precisa falar comigo, ele precisa me instruir. Porque aos meus olhos eu vou me enxergar boazinha, mas de repente, quando eu der a mão para o Espírito Santo e a luz do Espírito Santo se acender, eu falo: meu Deus, eu achei que eu era boazinha e eu estava fazendo uma bagunça. Então, a gente precisa descobrir. Quando a gente se entrega para o Espírito Santo, a gente vai descobrir lá em 1 Coríntios 12:7, que ele está falando que ele tem dons para distribuir. Tem algo espiritual que ele precisa colocar dentro de nós para o poder de Deus se manifestar. E é só quando essas coisas se cumprirem na nossa vida, é que a gente realmente vai se sentir pleno. Porque quando a gente aceita Jesus, quando a gente se converte o nosso caminho, porque a gente sente um vazio dentro do nosso coração. Sim. E a gente pode tentar encaixar várias pecinhas aqui. Às vezes eu me entrego à bebida, ao cigarro, a um vício. Sim, eu me entrego a um vício por jogos, por televisão, e eu tento preencher, mas eu vou dormir todos os dias vazia. Então, quando eu conheço Jesus, eu descobri a pecinha perfeita que enquadra ali, que encaixa no quebra-cabeça e que completa tudo. Eu falo: nossa, o quebra-cabeça tá perfeito. Mas
para que realmente eu chegue ao fim dos meus dias e eu me sinta plena, o evangelho tem que ter tido sentido na minha vida. O evangelho tem que ter sido realizado dentro de mim. Eu não posso falar que eu sirvo Jesus, mas uma oração nunca fazer uma diferença. Sim. A oração nunca fazer a diferença na vida de alguém que está precisando. Ou um dom nunca se manifestar como socorro e ajuda para o próximo. Então eu preciso entrar nesse lugar, onde o espiritual realmente vai fluir através das minhas palavras, onde o espiritual realmente vai fluir através das minhas ações, porque senão são palavras jogadas ao vento. E as pessoas que me ouvirem, elas vão falar, tá, até parece legal, mas eu não vejo isso, eu não vejo possibilidade disso ser real. Eu não vejo possibilidade de uma cura acontecer, eu não vejo possibilidade de um casamento ser restaurado. Porque é uma teoria e a gente precisa sair desse lugar de teoria para onde os dons realmente operem, para onde os dons realmente funcionem. Mas a gente tem que descobrir o segredo do Senhor, porque não é do meu jeito que os dons vão acontecer, não é do meu jeito que o poder de Deus vai manifestar, é do jeito do Senhor. E existem processos pelo qual a gente tem que passar, até que Ele olhe e fale assim, filha, agora você está vazia de você mesmo, então eu posso colocar o meu dom. Agora existe um lugar para o meu dom ficar dentro de você, porque antes não tinha como. Você tinha decorado tanto a sua casa, tinha tanta decoração espalhada que não tinha aonde eu colocar aquilo que eu precisava colocar. E se nós não recebermos isso, a gente vai, na força do nosso braço, edificar a casa. Eu vou trabalhar muito, eu vou conquistar bens, eu vou ir atrás de várias coisas, eu vou fazer viagens, eu vou ter o carro que eu sonhei, eu vou conquistar muitas coisas. Sim. Porque na força do nosso braço a gente acaba descobrindo ali o caminho de conquistar da prosperidade, aquilo. Né? Isso. Mas eu posso chegar no final de tudo e ainda sentir um vazio. Sim. Porque eu não operei nos lugares que o Senhor queria que eu operasse. Eu tô cansada de tanta coisa que eu corri atrás para conquistar. E aquilo que eu não conquistei vai me gerar uma grande frustração. Eu tô frustrada porque eu vi o meu vizinho conquistar o carro que ele queria. E eu tentei tanto, eu me esforcei tanto e eu não tive essa conquista. Mas é porque o reino dos céus, ele não está ligado no natural. Ele está ligado no sobrenatural. Aleluia. Deus vai se manifestar em nós quando o sobrenatural dele puder fluir. Quando fluir esse sobrenatural, aí ele traz as outras coisas. Aí, quando eu menos estiver esperando, um carro chega, o bem natural vai chegar para me trazer um certo conforto. Mas não é sobre isso. O evangelho é sobre a morte do meu eu. Só para confirmar aqui, em 1 Coríntios 12:7 fala: o Espírito Santo manifesta o poder de Deus através de cada um de nós, visando o bem comum de toda a igreja. E aí ele vai começar a discorrer sobre os vários dons, né? Que tem o dom da palavra, o dom da sabedoria, o dom de discernimento de espírito, o dom de socorro. Aqui ele vai começar a discorrer sobre esses vários dons e a gente vai se achar dentro desses. Para cada um o Espírito Santo entrega algo, mas eu preciso saber o que o Espírito Santo quer me entregar, aonde é que eu vou ser usada, aonde é que eu vou fluir, porque senão eu vou chegar no final de tudo e vou falar, não valeu a pena, como Salomão, foi só enfado, foi só canseiro, eu corri atrás de tanta coisa, eu corri atrás do vento, porque no final de tudo a gente descobre que o que é financeiro mesmo, o que é material, ele vai passar, vai embora. Agora, o meu tesouro precisa ser construído naquilo que vale para o Senhor, naquilo que tem valor para o Senhor. Sim. E aí, nessa busca, e eu tenho orado e falado com o Senhor, Senhor, me mostra um caminho para achar, para desenvolver esses dons. Eu não posso entrar na casa de alguém falando, prometendo que, olha, Jesus pode curar essa enfermidade, Jesus pode restaurar o seu casamento. E eu saio de lá e a pessoa continua com uma enfermidade, eu saio de lá e o problema no casamento continua reinando. E eu tenho clamado muito ao Senhor, Pai, o evangelho, na minha vida, o evangelho não pode ser de mentira. Precisa ser muito além de um dom carnal, precisa ser muito além de um talento que eu possa fazer para o Senhor. Precisa ser o poder do Senhor fluindo de mim. E como que eu acho isso? E nessa busca, nessa oração, nesses dias o Senhor tem falado muito comigo para que eu leia Daniel. Sim. O livro de Daniel. E é uma história incrível.
E ali eu achei algo que saltou aos meus olhos, que eu falei, nossa, um caminho para que os dons do Senhor flua dentro de nós, que a gente descubra isso. Lá em Daniel 1, no capítulo 8, antes a história está contando que eram meninos, né, adolescentes, jovens da tribo de Israel, era o povo de Deus, e o rei Nabucodonosor, que era o rei de Babilônia, foi lá e pegou esses meninos, trouxe eles como escravo e manteve eles ali, aprisionado ali para servir ele. E aí, aqui no capítulo 8, Daniel fala assim, ó, Daniel decidiu-se firmemente que nunca iria comer a bebida, nunca iria comer a comida ou beber os vinhos que o rei tinha dado a eles, porque eram coisas proibidas para os judeus. Então aqui Daniel, ele foi levado para um palácio onde ele teria toda a mordomia, a comida vinha pronta para ele, vinha de bandeja, uma comida perfeita, muitas delícias, ele não tinha esforço, ele não ia ter que gastar dinheiro, o esforço dele para fazer, para cozinhar, para preparar, nada, iria chegar uma bandeja prontinha ali para ele, falando, come. Só que esses alimentos, ele era separado para o Senhor. Daniel fazia parte do povo de Deus e ali ele sabia que tinha leis que dirigia a vida dele. Sim. E que tinha muitos alimentos no qual ele não poderia tocar, que aquilo ali não fazia bem para ele. E quando ele foi para aquele palácio, ele podia falar, nossa, Deus está me abençoando, né? Olha para onde ele me trouxe, olha quanta coisa ele me deu, eu posso desfrutar de tudo isso. Todos aqueles manjares que eram oferecidos, né, o tempo todo. E aí, na verdade, não. Os outros falaram assim, porque muitos ali não se posicionaram, mas o Daniel e os 3 amigos se posicionaram em não comer da comida do rei, de não desobedecer aquilo que era a lei para eles. E aí eles se posicionaram e aqui me chamou a atenção, porque falou assim, Daniel decidiu-se firmemente que nunca iria comer aquela comida ou beber os vinhos que o rei tinha dado a eles, porque eram coisas proibidas para os judeus. Então tem coisas na nossa vida que às vezes vai chegar de bandeja, tão facinho. É só eu clicar, pronto, abrir um site, é só eu clicar, começou um filme, é só eu digitar, eu desenvolvo uma conversa e eu crio laços com pessoas. Tá tudo tão fácil como para Daniel, chegou de bandeja ali. Exatamente. E, nossa, que delícia, assim. olha, Deus está me abençoando. Sim. Muitas vezes eu acho que a bênção do Senhor está em algo material. No celular top que eu ganhei, no carro top que eu tenho, no passeio que eu vou fazer. Mas às vezes isso pode ser o prato que o inimigo está me trazendo para me fazer comer aquele prato e sair da presença do Senhor. Quebrar princípios que para o Senhor é importante. Sim. E eu preciso ter essa visão de que o evangelho, aqui como Daniel, ele se decidiu firmemente que ele não tocaria em nada que desagrada ao Senhor. Então, se eu não posso contar mentira, eu não vou resolver nada, nem com uma mentirinha pequenininha. Eu preciso contar a verdade, eu preciso ser corajosa o suficiente para falar. Entre contar uma mentira e servir o meu Deus, eu fico com o meu Deus. Amém. São coisinhas tão pequenas que vai passando batida no dia a dia, mas que para o Senhor é muito grande, porque é o único posicionamento que Ele está esperando de nós. Ele está esperando que eu, como mulher sábia, edifique a minha casa. Então eu preciso olhar para Ele e aprender essa sabedoria dEle para transferir para minha casa. Então eu vou precisar renunciar sim horas de Facebook, eu vou precisar renunciar sim horas de Instagram e de conversas no WhatsApp. Porque se eu não renunciar a isso, como é que eu conheço a palavra que me gera sabedoria? Eu, às vezes, quero que uma varinha mágica toque na minha cabeça e resolva toda a situação. Mas se um problema está se repetindo por anos e anos e anos, é porque eu ainda não descobri uma solução. E se eu tivesse mergulhada na palavra, se eu estivesse comendo essa palavra, eu vou descobrir o segredo para sair daquele problema. Exatamente. Eu vou descobrir o segredo para tacar uma pedrinha e matar o gigante, como Davi fez.
mas é que eu vou vivendo a minha vida. Eu preciso de distração, eu preciso esfriar a cabeça, eu preciso deitar no sofá e ficar na caixa do nada. Eu preciso ficar na televisão, escolher o filme que eu vou ver e eu vou me envolvendo, e eu deixo para buscar o Senhor só no domingo, na hora do culto. E não vai fazer efeito, e não vai me sustentar, e não vai me manter de pé. Os problemas vão ficar cada vez maiores e eles vão virar uma avalanche. De repente eu estou engolida. Áreas da minha vida foram engolidas porque eu esperei que algo se resolvesse, porque eu vou no culto uma vez por semana. Mas o Senhor está falando para nós, nesse tempo em que tudo está parado, a gente pode entender, eu sou a igreja e eu preciso estar com as portas abertas o tempo todo. Aleluia. O que eu aprendo, o que eu já ouvi os pastores falar, o que eu já fui ministrada, tá na hora de eu colocar em prática. Chega de eu querer dar um jeitinho em tudo, de eu contar uma mentira para resolver tudo, para querer me dar bem nos meus negócios através de uma trapaça que eu faço. Ou porque eu tô ali dando uma olhadinha escondido em algo que jamais eu deveria olhar através do celular ou da internet. Quando a gente faz isso, é como se a gente negligenciasse totalmente o Senhor. É como se a gente falasse para Ele, eu não acredito que o Senhor está do meu lado. Então eu posso dar uma olhadinha porque o Senhor nem está vendo. Eu estou negligenciando a presença do Senhor do meu lado. E o Senhor está nos chamando. Ei, eu estou o tempo todo com você, aleluia, filha. Eu te olho o tempo todo. Eu quero posicionamento seu. Amém. Assim como Daniel se posicionou firmemente, eu preciso me posicionar firmemente. Então tá na hora de eu parar de olhar para a vida do outro e falar do outro, sim, e olhar para mim e falar o que eu preciso me posicionar. O que tem saído da minha boca que tem entristecido o Espírito Santo? O que eu tenho feito que não é a vontade do Pai, que eu não mostro o caráter de Cristo? Porque é que tantos têm falado que têm se rendido ao Senhor, convertido o seu caminho a Ele. Tantos cristãos, está aumentando tanto o número de cristãos no Brasil, sim, e o Brasil piora, a situação do Brasil está pior. É um questionamento muito sério que a gente tem que fazer. Por que está do jeito que está? Sim, isso precisa dilacerar meu coração e eu tenho que falar, para mim não, comigo não, Senhor, eu não vou ser dos que te entristecem, eu não vou ser dos que falham com o Senhor. Pai, eu vou cavar a terra até eu achar os segredos que alegram o teu coração. Então, eu preciso sim. É pecado ficar no Facebook? Não, não é pecado. Sim. É pecado eu ficar no Instagram? É pecado eu gastar horas com conversas? Não é. Mas é pecado eu negligenciar o Senhor. O Senhor, a palavra fala, o Espírito Santo tem ciúmes de nós. Porque Ele deseja que eu gaste tempo com Ele. Como é que eu passo um dia sem falar com o Senhor? Como é que eu tenho uma oração tão linda dentro de mim? Como que eu posso falar a linguagem? O Senhor falou assim, filha, eu vou colocar o céu dentro de você. A linguagem que está no céu, eu vou colocar dentro de você. E se você aperfeiçoar essa linguagem, você vai descobrir os segredos que estão no céu. E como é que eu tenho essa riqueza na minha mão e eu simplesmente passo 1, 2, 3, 4 dias sem usar dessa riqueza? Nós precisamos dar a mão para o Espírito Santo, porque está na hora da gente aprender que é do jeito dele, não do nosso. A gente está tentando, eu estou tentando convencer meu marido nas minhas palavras, eu estou tentando educar os meus filhos nas minhas palavras, chega, não está dando certo. Eu estou tentando sair dessa depressão na minha força, nos remédios, no médico que eu estou buscando, está errado. Eu preciso sair desses lugares quando eu dou a mão para o Senhor, aleluia, quando eu dou a mão para o Espírito Santo e Ele colocou, sim, a linguagem do céu para revelar os segredos dele dentro de nós. Sim. Então está na hora de eu abrir a minha boca e entrar nesse lugar onde eu fico com o Senhor. E eu posso gastar os meus dias choreando, barashi, andaracantere, rai, noreshi, andanamai, andanashi. São os segredos do céu, que nos meus ouvidos naturais eu não consigo nem discernir o que eu estou falando. Mas a palavra fala que enquanto eu falo isso, é edificado dentro de mim as verdades do Senhor. Então eu consigo reagir em meio a um problema de uma forma diferente, porque o Espírito Santo soprou o segredo do céu dentro de mim. E Daniel, ele se posicionou firmemente. Eu vou ficar com o meu Senhor. Eu oro 3 vezes por dia, mas eu não me dobro para uma estátua. Eu escolho o Senhor e eu nego os manjares que vêm de graça para minha mão.
E esse posicionamento dele, a gente vê uma resposta de Deus. No capítulo 1, no versículo 17, fala assim: Deus deu aos 4 rapazes sabedoria e inteligência para aprenderem toda a cultura e ciência de sua época. Além disso, Deus deu a Daniel uma capacidade especial para interpretar o significado dos sonhos e visões. Sim. Olha só, Daniel recebeu um dom de Deus. Daniel renunciou coisas que para ele poderia ser, ele poderia comer, ele poderia se envolver com aquilo, poderia. Vários outros jovens que vieram de Israel, da tribo ali, se envolveram. Eles vieram da tribo de Judá, conheciam, mas o rei falou que eles só poderiam comer aquilo, e eles se inclinaram para aquilo que o rei falou e obedeceu um rei humano ao invés de obedecer o Espírito Santo, ao invés de obedecer a voz do Senhor. E tudo bem para eles, só que eles perderam a oportunidade de ter desenvolvido dentro deles dons. E Daniel não se dobrou. Os amigos de Daniel não se dobrou. Eles receberam sabedoria de Deus, inteligência de Deus, e eles surpreenderam o rei. Mas aqui fala que Daniel decidiu-se firmemente, e em seguida a gente tem a resposta de que Deus dá para ele a capacidade de interpretar dons e visões. E isso levou Daniel para um lugar muito alto. Ele era diferenciado dentro do palácio. Ele tinha uma posição diferente ali dentro. E depois os próximos, por conta da história que ele construiu com Nabucodonosor, os próximos reis que vieram também respeitaram Daniel. Sim. E Deus continuou falando com Daniel para colocar aquilo ali em ordem. E aí, para frente, a gente vai vendo que Daniel não se dobra, ele realmente não se dobra. Existe uma estátua e todo mundo tem que se dobrar. Daniel fala: eu não, eu só sirvo o meu Deus. Eu não vou me dobrar para uma mentira, eu não vou me dobrar para um palavrão, eu não vou me dobrar para tá todo mundo no Facebook. Eu não vou ficar. Tá todo mundo se amando no Facebook, postando foto no Facebook, sim, falando de si mesmo no Facebook, mostrando uma imagem falsa de um casamento que nem existe no Facebook, nas redes sociais. Eu não vou fazer o que todo mundo faz. Eu vou viver uma vida de verdade no secreto com o Senhor. E como Daniel escolheu isso e realmente ele não se dobrou para a estátua, ele subiu de nível. O Senhor entregou uma autoridade ainda maior para ele, porque depois que ele não se rende para aquela estátua e ele é jogado na cova dos leões e os leões ficam de boca fechada e ele sai de lá ileso, o Senhor fala: você venceu um principado, você não se dobrou para o engano que rege esse mundo, e por causa disso eu vou colocar algo maior sobre você. E Daniel começa a ter visões, e Daniel começa a ter sonhos que nos revelam os fins do tempo hoje. Sim. Tamanho foi a confiança de Deus em Daniel. Deus falou: eu vou te mostrar os meus segredos, eu vou te contar o que está guardado no meu coração. Aleluia. Filho, eu vou passar para você os meus segredos. Comece a escutar. E Daniel foi escutando a voz do Senhor, revelando os tempos de hoje para ele. E Daniel começou a jejuar para que ele entendesse tudo aquilo que o Senhor estava falando. Sim. E tem algo tão lindo aqui que fala assim, ó, quando ele começou a jejuar, no capítulo 10, no versículo 12, o anjo que vem fala assim: não fique assustado, Daniel, os seus pedidos foram ouvidos no céu e respondidos no primeiro dia. Quando você começou a jejuar diante de Deus e a orar pedindo sabedoria, eu já fui enviado para te encontrar. E lá no 10, 21 fala assim, ó: eu vim para te contar o que está escrito no livro da verdade. Meu Deus, que lindo isso. Porque nós lemos esse livro, é o livro da verdade, mas muitas vezes a gente não entende, não consegue aplicar isso na nossa vida. Mas quando a gente se dobra ao Espírito do Senhor, quando a gente se dobra às práticas espirituais, à oração em línguas, ao jejum, quando a gente linka tudo isso na nossa vida, o anjo vem, o Senhor vem, a revelação dele vem, e ele vem para nos contar o que está escrito no livro da verdade, e a gente entende os planos dele e consegue viver dentro desses planos. Aí sim, os meus filhos vão para um caminho abençoado, meu marido, as minhas finanças, a minha casa, aí sim.
porque em vão eu trabalho sozinha, mas se o Senhor me ajudar, tudo entra no lugar. Aleluia. Se Ele vier e revelar a palavra dele para mim, o que antes era muito difícil, o que eu passei anos lutando sozinha, de repente vai se abrir. O céu vai abrir. Porque o céu já foi colocado dentro de mim. Aleluia. A palavra do céu está dentro de mim. Sim, sim. E se eu permanecer nesse lugar, tá todo mundo se envolvendo com o mundo. Tá todo mundo comendo os pratos que tá vindo. Toda modernidade que aparece, tá todo mundo se dobrando para aquilo e fazendo igual. Mas se eu falar, não, eu não dobro para essa estátua. É normal para vocês seguir isso, mas para mim não. Para mim não vai ser normal. Eu vou me dobrar diante do Senhor e só Aleluia. a Ele eu vou servir. Glória a Deus. Se nós tivermos esse posicionamento, então o Senhor virá e Ele vai nos contar tudo que está no livro da verdade. E a Amém. nossa vida, a nossa casa verdadeiramente vai ser edificada. Amém. Verdadeiramente a depressão vai embora. Graças Verdadeiramente a a síndrome do pânico vai embora. Verdadeiramente o meu casamento vai ser abençoado. Amém. Verdadeiramente eu vou entrar no céu, porque o Senhor busca aquele que o adore em espírito e em verdade. Não é na minha verdade, não é no meu achômetro, é no que o Espírito vai me revelar sobre a verdade dele. É esse o caminho que eu preciso andar. Então a gente precisa largar de ser turrão, a gente precisa largar de ser cabeça dura. Cabeça dura. É verdade. Porque a gente está tentando, não está dando certo. Então para de fazer do seu jeito. Começa a orar a linguagem do Senhor, aonde você sai do controle. Onde eu não entendo nada, porque eu quero orar do meu jeito, eu quero falar para Deus os defeitos do outro, Sim. eu quero falar para Deus os defeitos do meu marido, eu quero falar os defeitos do pessoal que trabalha comigo, eu quero choramingar minha situação financeira que está difícil, porque eu quero estar no controle, mas o Senhor está falando, eu não te chamei para estar no controle. Enquanto você permanecer no controle, sua vida não vai entrar no eixo. Lá em Gênesis 1, estava um caos e desordem, e o Espírito Santo pairou sobre o caos. E aí, conforme Aleluia. a palavra foi fluindo, então Aleluia. tudo se colocou no lugar. O Espírito Santo precisa pairar sobre o caos que existe na minha vida. O Espírito Santo precisa me mostrar da onde é que eu tenho que sair. O Espírito Santo precisa me falar o que eu preciso fazer. Porque do meu jeito tá dando errado até hoje, então eu preciso dar lugar para Ele. E assim nós estamos renunciando ao mundo, e assim nós estamos entrando em lugares mais profundos no Senhor, e Ele vai edificar a casa dele dentro de nós. E Aleluia. aqui a gente vê o exemplo de Daniel. Ele entrou para um tempo de jejum. Lá em Isaías 58 fala algo tão forte, que o jejum que o Senhor deseja é aquele que rompe as ligaduras da impiedade. E nesses dias eu estava meditando sobre isso. Quantas vezes eu ouço no meu ouvido, você não dá conta não. Ixi, o fulano é bem melhor do que você. Sim. Quantas vezes todo, né? a gente ouve Dá crédito a isso. e aquilo que nos faz nos sentir inferior, aquilo que nos faz a gente se sente menor, eu me sinto incapaz, eu acho que essa situação nunca vai resolver, eu acho que esse problema nunca vou sair desse problema. É a minha cruz, é meu karma, eu vou carregar isso, Deus quer assim. E eu acho mas na verdade é a voz do inimigo que fala comigo. E esse versículo de Isaías 58, 6, que fala, o jejum que eu desejo é aquele que rompe as ligaduras da impiedade. O que significa? Quem é o ímpio? O ímpio é Satanás. Sim. Ele tem a impiedade nele, a maldade está nele, a crueldade está nele. Sim. E nessa ligadura, a crueldade dele entra em mim, a crueldade dele vem pro meu ouvido, e é onde ele fala, você nunca vai conseguir, para você isso não vai dar certo, o seu casamento sempre vai ser desse jeito, você vai viver dependente desse remédio para sempre, não tem como mudar. E o jejum que o Senhor deseja é que essa ligadura da impiedade arrebente, Sim, se rompa, porque Satanás não vai parar de falar, mas se a ligadura arrebentar, eu não ouço mais o que ele está falando. E aí a voz do Senhor, ela pode me instruir e me dirigir.
Então nós precisamos entrar para esse lugar de práticas espirituais. Nós precisamos matar a nossa carne. A gente precisa saber que eu não estou sentado no trono e o Senhor vai vir colocar em... Ah, filha, ó, toma um carrinho de presente para você. Filha, ó, toma essa mansão de presente para você. Ó, filha, agora vai para Europa, agora vai para Nova York, agora vai não sei o quê. Não é assim. É o contrário. É eu matar a minha carne, é eu me sacrificar para que rompa as ligaduras da impiedade e eu fique cada vez mais livre da voz de Satanás e assim conheça o dom que o Senhor quer colocar dentro de mim. Eu não posso falar qual é o dom que o Senhor quer operar dentro de cada um. Sim. Mas se existir um relacionamento com o Espírito Santo, de negar aquilo que o mundo é normal, eu falar não para aquilo ali, então eu gastei tempo com o Senhor, eu me consagrei a Ele, eu rompi com a ligadura da impiedade, e ao invés de eu ouvir a voz de Satanás no meu ouvido, então eu vou ouvir a voz do Senhor. Aleluia. Eu vou saber o dom que está dentro de mim, eu vou funcionar nesse dom, a minha vida entra no eixo, e tudo que estava muito pesado para eu carregar vai ser muito Glória mais leve, porque eu troquei de fardo, eu coloquei aquilo que eu não dou conta de fazer na mão do Senhor, e Ele falou, filha, eu te fiz para operar nesse dom, começa a operar, e aí começa a fluir, aí começa a dar certo, e as outras coisas todas vão entrar em ordem. Isso é um dos segredos pra gente. Agora é buscar o Senhor, é entrar nesse lugar, é começar a negar. Eu não vou negociar com o mundo, eu vou ser radical em falar não, eu vou ser radical em fazer renúncias, para que o Senhor possa confiar em mim e colocar algo maior na minha vida. Aleluia, amém, amém. Glória a Deus, amém. Né? Que todos nós possamos nos posicionar, amém. Assim como Daniel assim. Posicionou, né? Amém. Assim como ele posicionou na sua fé, naquilo que ele cria, amém. Né? E ele não queria desagradar a Deus, assim tem que ser nós. E quantas coisas a gente abriu mão, quantas coisas a gente renunciou, por quê? Por amor a Cristo, por amor àquela palavra que a gente crê, naquela verdade, né? Por isso a gente não negocia. Amém. Pode ser o prato mais bonito que seja, a oferta melhor que seja, mas nós vamos passar ali no crivo de Deus, né? Será que isso é para mim ou não? Né? Eu brinco muito, falo assim, que eu gosto muito de abacaxi. Amo abacaxi, mas ele me faz um dano terrível. Né? Então eu amo abacaxi, mas se eu como abacaxi, eu vou ter a consequência de gostar do prazer daquele momento, daquela delícia que é um abacaxi, né? Eu posso desfrutar daquele momento, mas a consequência eu vou ter que também, porque ela vai vir, né? Então o que eu tenho que fazer? Renunciar ao abacaxi. Verdade. Não, eu não vou comer o abacaxi, porque o dano depois para me administrar é muito pior. É verdade. Então eu posso abrir mão, porque há outras coisas, Deus criou todas as coisas para nós. Tudo Ele fez para nós desfrutarmos, né? E aí nesse momento que eu renuncio a isso, eu estou dando só um exemplo pequenininho, um exemplo simples de um abacaxi, mas isso é em todas as áreas da nossa vida. E cada um vai saber, e né? Cada um sabe qual é o abacaxi que faz mal. Qual é o abacaxi que faz mal. Você sabe qual é o abacaxi que você tem comido, ou aquilo que você tem prazer, que você acha como uma delícia, e que você fala, não, é só esse aqui, é só mais uma vez, é só mais um pedacinho, é só mais uma olhadinha, é só mais uma flertadinha, é só mais um, né? Deus perdoa, né? Deus perdoa, a carne é fraca mesmo. Não, uma vez que você é tentado, a palavra fala, que não nos sobreveio tentação que não seja humana, que não seja carnal. Mas com a tentação que nos vem, o Senhor nos dá livramento e escape. Amém. Capacidade, inteligência, sabedoria para nós falarmos o quê? Não é para mim isso. Amém. Eu não aceito porque eu tenho algo maior. Eu estou à busca de algo maior. Daniel, ele conhecia os segredos dos sonhos. Deus revelava os sonhos para ele.
Olha a capacidade de interpretar sonhos. Além de, o rei ainda chegou a fazer um desafio com Sim. ele, porque o rei falou assim, eu não vou contar o meu sonho. Exatamente. Você vai descobrir o que eu sonhei e o que significa. Olha, exatamente, o tamanho do desafio. exatamente, não precisou nem falar. E ele soube, Deus Sim. contou para ele o que o rei tinha sonhado e qual o A significado interpretação, o daquele rei. significado Então, o total. dom que ele recebeu realmente foi muito Maravilhoso, poderoso. olha, que coisa mais linda, que capacidade do Espírito Santo, que coisa a favor de Deus, que graça maravilhosa, e isso é para ser usado. Amém. É para ser usado para edificação do corpo de Cristo, para edificação da nossa família, da nossa casa. Não é para nossa soberba, não é para nossa vanglória, não é para nós nos gloriarmos nisso, não. Saber que ai de mim, né? Mas se eu tenho um dom, se Deus me deu uma capacidade, eu preciso colocar ele Amém. na disposição de Deus, a serviço do reino de Deus, a serviço, não posso negligenciar, porque um dia todos nós vamos comparecer, né? Diante do Senhor, e aí ele vai perguntar, né? O que você fez, Raquel, com seus talentos, como né? Como você multiplicou tudo que eu te dei, né? Senhor, olha, era muita coisa, eu fiquei com tanto medo, Senhor, ó, não, foi um só que o Senhor me deu, orei tanto, o Senhor não me deu mais nada, o Senhor me deu um só, e esse um ainda fiquei com medo, Senhor, e escondi, porque eu sei que o Senhor colhe aonde não plantou, né? Então, eu fiquei com medo, fiquei com muito medo, então eu enterrei. Não, nós temos que exercer isso. Se é um que Deus me deu, eu vou procurar com zelo servir ao Senhor com esse um dom que Ele me deu. E assim eu vou ter paz e eu vou testificar no meu coração que o Senhor se agrada. Que sejamos todos nós assim, né? Amém, queridos? Que você possa buscar os melhores dons, que você possa buscar essa capacidade, que você possa buscar dentro do seu coração fazer renúncia, né? É como muitas pessoas perguntam, pastora, mas você não bebe nada de álcool? Você não põe álcool de jeito nenhum na boca? Nem um vinhozinho, né? É só um vinhozinho, que você não tem nada demais, né? Eu falo, um dia eu renunciei a tudo isso. Um dia eu renunciei e eu nunca mais tive vontade ou desejo, porque eu tinha algo mais superior do que uma tacinha de vinho. Falar que não tem vontade, falar assim, não, você não tem vontade, às vezes você não vê, você não tem vontade. Sim, a minha carne tem vontade, mas eu não coloco na minha boca. Eu renuncio isso e não fico choramingando porque eu renunciei isso, porque eu não coloquei mais álcool na minha boca, não experimentei mais bebida alcoólica. Foi um propósito meu, um desejo do meu coração. Até mesmo, por exemplo, eu já trabalhei muito com adolescente, sim, né? E eles, a pergunta que sempre sai, tatuagem. Sim. É pecado. A Bíblia não é clara em falar que é pecado fazer tatuagem. Sim. Mas eu decidi renunciar, porque eu não preciso marcar o meu corpo com nada quando eu sou plena no Senhor. Então, amém, se a sua escolha, mas para mim eu escolhi renunciar àquilo que o mundo pode me oferecer, aquilo que é uma paixão carnal, sim, eu escolhi renunciar. Sim. E o outro que não tá errado, não, mas eu quero entrar em lugares maiores. Por que você não se tatua? Porque você fez uma escolha. Sim. E você... Eu escolhi viver dessa forma. Numa intensidade assim para o Senhor. Não tocar no templo do Espírito Santo. Né? Não danificar o templo do Espírito Santo. Sim. Que ele fala que se nós não cuidarmos até da nossa saúde, para que a gente adoeça, fica doente, nós estamos negligenciando o dom que há em nós. Sim. Não é? Sim. Porque se nós sabemos que nós não temos que comer, dormir... Comer saudável, dormir bem, né, se preservar de todas as outras coisas para não fazer mal, porque nós somos o templo, nós somos a morada do Espírito Santo, nós somos a casa do Espírito Santo. E quem é que pode danificar essa casa? Eu não tenho direito de danificar essa casa. Sim. Então eu não posso falar, não, eu faço o que quiser dessa casa. Não.
Eu não posso falar que eu faço o que quiser dessa casa. Eu escolho ser como Jesus escolheu ser radical. Exatamente. Numa morte de cruz, eu escolho ser radical com a minha vida para Ele. Aleluia, sim. E eu não quero. Você não acha bonito? Acho bonito. Sim, eu e o Carlinhos falamos, vamos fazer uma tatuagem? Você faz meu nome, eu faço seu. Não, mas depois eu falei, não, amor, eu vou demonstrar o meu amor por você de outra maneira. Porque eu escolhi matar desejos, matar vontades minhas para satisfazer o Senhor em tudo. Sim, isso nós não estamos condenando aqueles que fazem essa opção, que pelo seu entendimento, pela quantidade de luz que eles têm, eles acham que isso é modernidade, que a própria palavra de Deus fala que para nós, mulheres ou homem, não seja o adorno exterior aquilo que você é, né? Não seja seus enfeites, suas joias, aquilo que você né? Mas seja o seu interior, aquilo que está lá dentro de você, é o que você é. Não significa que quem faz tatuagem está em pecado. Não e significa. Nem quem olha o Facebook está em pecado. Tá em nada pecado, disso. Mas são escolhas. Nós escolhemos para poder... Eu escolho não ter o Facebook no meu celular. Para que eu não gaste muito tempo lá. Eu escolho que no meu Instagram eu não vou seguir ninguém, porque eu não quero ficar gastando tempo olhando a vida de ninguém. São escolhas que eu faço. Até porque a gente vai com um tipo de lazer, do entretenimento, e é cultura inútil. Toda essa cultura é inútil. Isso. É inútil, que não te faz você crescer em nada. Muito pelo contrário, você vai desenvolver uma depreciação de si própria, porque você vai se olhar através do outro, e você não vai chegar naquele ponto lá, não porque você não pode, não é nada disso, mas é porque a história é de cada um. Isso. Deus tem uma história para cada um de nós. Não posso me comparar e eu não posso me comparar com o outro. E quando eu me comparo com o outro, eu entro na cobiça. Eu começo a cobiçar o corpo da outra, a beleza da outra, a sabedoria da outra, o entendimento da outra, a compreensão da outra, a casa do outro, o marido da outra, os filhos da outra, não é? Uma corda puxa a outra e vai longe, essas coisas, né? E gasta muito tempo com isso e não sobra força, não sobra energia pra gente conhecer o Senhor. Não tem. Aí o que vai acontecer? A nossa máquina lá cheia de roupa vai apodrecer. Porque o nosso tanquinho vai ficar cheirando mal, porque as roupas vai ficar tudo lá dentro e nós não vamos ter tempo para cuidar da nossa casa, deixar a nossa casa cheirosinha, deixar as roupas dos nossos filhos cheirosinhos, né? Deixar uma comidinha cheirosinha para o nosso marido chegar em casa, né? Deixar as coisas tudo em ordem, ainda buscar a Deus, orar, ter nosso tempo de devoção, porque nós estamos gastando nosso tempo com uma cultura inútil, não é? É aquilo que não edifica, que não constrói. Qual é a sabedoria? Usar esse meio de comunicação para você adquirir mais sabedoria, conhecimento, mas um conhecimento prático, não uma teoria. Não uma teoria, porque a teoria é muito bom, né? Falar é muito fácil. Agora, viver a realidade da verdade, que eu brinco muito com as meninas, eu falo, sabe qual que é a verdade, a realidade? É o que você vive. É o que eu vivo, não é essa fantasia das mídias, não. Né? Então a gente tem que caminhar por aí, que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus possa nos abençoar, amém? Querido, quero agradecer a Lívia por estar aqui de novo, né? Que você sempre que puder, essa casa está aberta para você, esse espaço está aberto para que você possa nos enriquecer com a palavra, com os ensinamentos. Aprendi muito, nós aprendemos muito nessa noite, e que o Espírito Santo possa completar essa boa obra que Ele começou em nós nessa noite. Amém, queridas? Que você sinta acariciado, amado por Jesus, né? Que nenhuma condenação há sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém, queridos? Vamos orar por esses pedidos. Eu vou pedir para a Lívia estar orando juntamente e pela água, né? Que nós preparamos. Você já preparou sua água? Pela fé nós cremos. E hoje você que está aí passando por alguma enfermidade, alguma situação difícil no seu corpo, pela fé nós vamos crer. E todos os empresários aqui, as firmas, as indústrias, família, comunidade Ágape, a sua família, sua parentela, vão estar debaixo dessa oração, debaixo desse poder, desse Deus que age aí e opera aqui também, porque Ele é Deus conosco, Deus presente, Emanuel. Amém, queridos? Vamos orar, Lívia?
Amém. Pai, em nome de Jesus, Deus, nós Sim, queremos Senhor. unir a nossa fé agora. Muito obrigada, Nós queremos meu colocar Deus. os nossos olhos no Senhor, Deus, e Muito nós queremos obrigada. declarar. Sim, Pai, nós Senhor. ansiamos pela Tua presença, Oh, nós como, ansiamos pelas Senhor. Tuas verdades, Sim, nós ansiamos, Jesus, Deus nos amado, pelos ajuda. segredos do Senhor revelado no nosso Ajuda-nos, coração. Senhor, Então nós ajuda-nos. chamamos, Deus, mais do Teu Espírito sobre Oh, nós, sim, que Ele venha Espírito para um Santo. novo tempo, que nos Espírito de leve para um Deus, tempo de Espírito da maturidade, onde a sabedoria, gente deixe de lado coisas Espírito do naturais, cultura conhecimento, inútil, Pai, para Espírito buscar o de Espírito do revelação, Senhor e a cultura Espírito do de céu, Deus, vem e que isso sobre não nós. seja de mentira, Deus, Em mas que nome seja a de verdade Jesus, absoluta sim, que meu rege a Deus, nossa por vida, favor, que através Senhor. dessa verdade, Pai, Por cada um favor, de ó nós Deus. venha ser liberto daquilo que nos prende, daquilo que nos amarra. Aleluia. Deus, em nome de Jesus, nós chamamos a verdade do Senhor Vem a para verdade, soltar agora as vem na tua ligaduras da verdade. impiedade. Oh, Nós seja chamamos a verdade solta do toda Senhor ligadura para da arrebentar impiedade, agora toda toda a corrente algema, da todo o grilhão impiedade. da tristeza, Sim, da em nome de angústia, Jesus, da agora, depressão, dos quebrado sintomas está, de pânico. desligado Nós quebramos está. agora, nós Oh, desligamos Deus agora as ligaduras da Todo-Poderoso, enfermidade. em nome de Nós Jesus, declaramos todo o nome ciclo do de Senhor doença, tem todo poder, ciclo Pai, de para enfermidade. interromper tudo aquilo que a Sim, enfermidade Senhor, estava interrompe fazendo. agora, meu Deus. Nós quebramos Age o grilhão agora, do Senhor, medo, em nós nome de quebramos Jesus. o grilhão da Em ansiedade, nome de nós Jesus. quebramos os grilhões que têm Quebrado prendido o está, teu povo, sim, Deus, Senhor. dentro de um cativeiro. Sim, meu Deus, Nós declaramos, por favor, chegou ao Senhor. fim esse Sim, cativeiro. Senhor, Nós sim. cremos no sangue do Senhor, Pai. Senhor. Nós cremos que Ele é suficiente Aleluia. para nos Glória levar a para Deus. lugares melhores no Aleluia. Senhor. Sim, Então meu nós Deus. passamos o sangue Venha do o teu Senhor reino. sobre cada Venha um, a tua Deus. justiça. Aqueles que estão Vem, conosco Senhor. nessa live, aqueles que Sim, estão meu orando Deus. conosco. Aleluia. O nome de cada um, Pai, Sim, que está meu nesse Deus. papel. Sim, meu Deus, em Deus. nome de Jesus, Toma nós cada apresentamos família, cada tudo para o vida, Senhor, Pai. Nós colocamos Oh, tudo debaixo do Teu Lamanaias. poder. Aquilo que Oh, homens não Ralabaxure, conseguem fazer, o Senhor Cantalamachérias. consegue a Oh, poder no Deus Teu nome. E nós Todo-Poderoso. invocamos esse poder para Aleluia. mudar situações que estão Aleluia. presas. Hoje mesmo, Aquilo que meu não Deus. se muda, aquilo Hoje que até mesmo, hoje meu não Deus. aconteceu. Hoje é hoje, o Teu Senhor. nome pode É quebrar hoje, meu barreiras. Deus. O Teu nome Sim, quebra Senhor. os grilhões da Sim, impiedade. Senhor. Nós cremos nisso. Aleluia. Nós ligamos a nossa fé Aleluia. nessa palavra, Eu Deus, creio, e Senhor, esperamos eu creio o Teu em Ti. milagre. Eu Os creio, nossos olhos Senhor. espirituais, Deus, Aleluia. já conseguem enxergar o Amém. milagre do Senhor sobre cada vida, Amém. sobre cada Graças, necessidade. graças a Nós Deus, clamamos a graças ajuda a do Deus. céu e te agradecemos, porque Aleluias. como o Senhor mandou o anjo para Aleluia. trazer resposta a Daniel, Envia, nós sabemos Senhor. que cada um de Envia, nós Senhor, o terá teu essa anjo, resposta Pai, do Senhor nesta para noite conhecer mesmo, as tuas Pai, hoje verdades mesmo, e entrar em Senhor. lugares mais profundos. Oh, Obrigada, Ralamanias. Senhor. Obrigada Oh, porque a tua glórias. presença nos Sim, basta. meu Deus. Obrigada, Obrigada, Pai, em Jesus. nome de Jesus. Deus. Aleluia, Senhor. Amém, Senhor. Senhor, toma essa água, Amém, Pai. Jesus. Senhor, nós consagramos esse copo com água, Pai. Senhor, que o seu poder, as suas virtudes, Pai, seja liberada sobre a água que está em cada claro, em cada vida. Pai, aqueles que precisam, Senhor, ainda receber que essas águas purificadoras, essas águas que limpa, que purifica todo o corpo, todo o ser, limpa, Senhor, a laringe, a faringe, os alvéolos, o pulmão, Senhor, limpa os rins, Senhor, o intestino, limpa, Senhor, o coração, o pulmão, limpa, Senhor, o sangue, limpa, Senhor, todos os órgãos vitais, Senhor, vai limpando, passando com a tua revista, meu Pai, e trazendo vida, vida, haja vida, Pai, nós já te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus, amém. Tomemos a nossa água, amém, queridos? Aleluia. Ó, um grande beijo no teu coração. Amém, Até Jesus. amanhã, se Deus quiser, às Amém. 19 horas estaremos aqui. Em nome de Amém? Jesus. Em nome de Jesus. Obrigada, Lívia. Eu que agradeço. Amém. Um beijo com Deus. Ele está mostrando a live.